noite. Boa noite. Meu nome é Cassamba Becker, eu sou a idealizadora deste espetáculo. Eu estou muito feliz de voltar aos palcos e me reunir novamente com vocês. Eu já fui considerada a maior atriz do mundo. Trabalhei com grandes diretores em grandes teatros, para grandes plateias. Eu falei todas as línguas. Eu interpretei todas as grandes personagens do teatro ocidental. Fui a Laíde. Mãe Coragem. Marguerite Gauthier. Desdémona! Écula. Eu fui a maior representante da vida, de sua fragilidade e finitude. Eu fui tudo. Eu sou tudo. Mas chega de falar de mim. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui hoje, vocês que são o maior público dessa temporada. Gente que veio por conta própria, não é? Sem nenhum laço de sangue, ou amizade, ou interesse sexual pelos envolvidos. Sem obrigação, né? Sem chororô. Ai, que maravilha. O público é tão importante quanto os intérpretes para que o teatro aconteça. É essa troca entre nós que faz com que essa arte milenar persista. Teatrólogos alemães chamam isso de autopoietisches Feedbackschleife. Laço de feedback autopoético. Bacana, né? Vocês não vão ver nada aqui hoje. Eu não vou mostrar nada pra vocês. Ninguém aqui vai atuar nem tentar entreter vocês. Esse cenário não significa nada. Essa iluminação, esse figurino, também não. Nada significa nada. As pausas também não. Não vai ter tragédia, nem comédia, nem drama burguês, nem vaudeville, nem kabuki, nem pastoral bucólica, e muito menos teatro épico. Não tem protagonista, não tem personagem, não tem porta-voz. Também não vai ter depoimento pessoal, nem tese, nem dancinha, nem karaokê, não tem teatro experimental. Ninguém vai experimentar nada. O assunto de hoje são vocês. Qual que é o seu nome? Eugênia. Não seja vaidosa. Essa peça não é sobre você. Eles vão ser meus objetos de estudo. Eu vou pôr uma lupa em vocês para ver o que raios habita esse tal de inconsciente coletivo. A inação de vocês, no entanto, não vai ser nada passiva, não. Absolutamente, relaxem aí esse pescocinho tenso de vocês, porque hoje vocês também serão sujeitas. Sujeitas a mim, sim. Mas também serão sujeitas conscientes. Vocês representam algo para mim aqui. Vocês finalmente são alguém. Já eu não sou nada. O processo ensaístico pelo qual o Brasil vem passando desde a chegada dos portugueses e o despejo do último bobo da corte no final da monarquia, o Flügel, relegou milhares e milhares de artistas do palco ao acaso. Não sobrou nenhuma fatia de pizza para nós. Nós definitivamente não significamos nada. Não temos voz em nenhuma discussão pública de relevância. Se eu quisesse
relevante, talvez eu devesse buscar formas mais eficientes de comunicação, não é? Como a televisão ou o TikTok. Mas não. Eu quero estar aqui, sem intermediação de telas. Falando em TikTok, eu espero que vocês tenham desligado os celulares de vocês. Eu adoro quebrar celulares, eu não teria problema nenhum em fazer isso hoje. Estejam avisados. Se quiserem se retirar também no meio do espetáculo, fiquem à vontade, tá? É só levantar e sumir. Não, mas fiquem. É que vocês não têm obrigação de fazer nada que vocês não querem. E eu também não tenho obrigação de ver a cara de desgosto de ninguém. Porque isso sim seria a única coisa que poderia tirar a minha concentração. Isso e pãozinho com sardela do jiu-jitsu, sabe? Saudade do jiu-jitsu. Lembra do jiu-jitsu? Transatlânticos ao longe. Eu não vim aqui me emocionar, nem fazer poesia. Eu não quero alienar ninguém, muito menos a aula. Eu vim falar o que eu penso. Na minha época, as atrizes eram todas consideradas putas pela sociedade e pela lei. E os atores eram todos considerados umas bichas. E eram mesmo. Nós, as putas e as bichas do teatro. E eu, enquanto sodomita impecável, sempre me senti muito bem colocada. Curiosamente, os diretores eram todos maridos de grandes estrelas, italianos importados, candidatos a revolucionários, homens em geral. Mas a arte do teatro é essencialmente de quem está no palco. Das putas, das bichas, das trans, das sapatonas, nós, o suor do teatro brasileiro. Tendo dito isso, fazer teatro não é fácil. Não, na minha época era um perrengue. Sim, tinha público para me assistir, o teatro estava sempre lotado, mas a vida sempre ofereceu distrações muito mais chamativas. Tinha o carteado, que estava no auge, o rádio, que era muito bom, o cinema, que era uma novidade. E tinha também grandes guerras e febre amarela, gripes, cachumba, a revolta da vacina e Getúlio. Pá! Dando um tiro no peito. As pessoas iam ao teatro porque elas queriam olho no olho, dente no dente. O teatro era essencial, ele salvava. Que nem as igrejas hoje, né? Sempre lotadas, impressionante, não é? Parece que elas também trazem algo de mítico, ritualístico, simbólico. E de quebra ainda dão comida, ordem e consciência política para o espectador, por pior que seja. Não precisa de edital nem do Sesc para culto acontecer, nem para pastor subir no palco, não é? Se alguém quiser conhecer um pouco mais dessa vanguarda, o Viaduto do Chá tem oferecido uma infinidade de monólogos ao ar livre de graça. Desses dificílimos de serem articulados. Amadores movidos por uma fé cênica literal. Um tétano transcendental de dar ciricutico em qualquer Antonarto. O teatro e a peste. Do Egito. Gente que tem que estar lá. Senão não come, não dorme, não consegue viver. Uma nova geração movida por um senso de sacrifício
que me lembra as primeiras atrizes do nosso teatro. Viva, por favor. As grandes desbravadoras deste ofício magnífico. As filhas de Ló, precursoras no estudo do objetivo de cena. Beba, papai. Um pouquinho mais, papai. Um pouquinho mais, papai. Vem cá, papai. Não é uma referência. Sherazade. A primeira intérprete a entrar em temporada diariamente. Joana d'Arc, a primeira atriz tomada de que se tem registro. E... filha da puta, cuzão, vai tomar no cu. Dercy Gonçalves. Pioneira na performance de longa duração. 103 anos. Atrizes que enfrentaram o incesto, o facão, a fogueira e o exame ginecológico forçado. Artistas que transcendem no âmago qualquer tipo de manifesto, que se mantêm amadoras convictas e são movidas pelo mais profundo senso de sacrifício. Artistas que não fazem concessões. Que saudade eu sinto de flanar, inebriada pelas ruas, depois de uma noite de plena doação sobre um palco. Esse ofício, que é um fardo imenso, te engole e sente em você o peso acachapante de Deus. A brutalidade mais crua da natureza expande o cosmos através do meu ventre, escancara a minha insignificância e me devolve como recompensa a mais absoluta redenção. Sai, Bibi! Essa vai ser minha. Piratas ao longe. Bom dia, Procópio. Bonjour, Cassandra. Procópio, uma pergunta. Se você tivesse que escolher, você ia querer morrer hoje ou amanhã? Eu não ia querer morrer nunca. Não, mas se você tivesse que escolher, amanhã. Por quê? Pra eu ter mais tempo. Tempo? Pra quê? Pra resolver umas coisas. Que coisas? Umas pendências. E se você não resolver? Talvez eu não consiga desligar. Uma espécie de insônia. Na hora da morte. Que te impeça de alcançar o sono eterno. A paz, a vida. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre. Eu tô tão feliz de ver a carinha de vocês aqui hoje.
Vocês vieram aqui para delegar a mim, atriz, as neuroses de vocês. E estão finalmente descansando de olhos abertos durante esse espetáculo. Eu imagino que vocês tenham vindo aqui em busca de uma experiência catártica. De algo que devolvesse um sorriso para os rostinhos de vocês. Que fizesse vocês se esquecerem só por uns instantes os problemas enormes que vocês enfrentam. Os prazos, os maus tratos, os sonhos comprados. A aproximação cada vez maior do dia em que vocês vão se dar conta de que fracassaram. De que foi tudo em vão, tudo. Que a vida passou e você perdeu a noção do tempo, tentando ganhar tempo antes de morrer, depois de tão poucos momentos dedicados a viver. Existir em função da ascensão social, da estima dos outros, os melhores galgando o topo da sociedade. Ai, eu vejo as crianças com toda aquela vida em ebulição e eu me pergunto, daria pra ser diferente? Dá tempo de criar outra coisa? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes antiguidades em chamas 2, 3, 11 vezes virando limo sobre a fuligem. Eu conheço essa coisa que você persegue. Já foi martelada tantas vezes. Eu sei que esse desejo vai te trazer aquela satisfação. Te faz roer as unhas de angústia. Será que vão descobrir que você é uma fraude? Que você não sabe nada? Vai, tira o seu da reta. Aponta o próximo e se salva. De novo. Depois argumenta naquela discussão mental que você nunca vai ter de fato, sabe? Quando você vai jogar na cara de todo mundo essa mágoa que só te pertence. Relaxa. Esse dia nunca vai chegar. Imagina só, encarar os fatos. Você acorda de manhã querendo pôr um ponto final de uma vez por toda nessa derrota iminente, né? Naquilo que você insiste em achar que foram seus pais que fizeram com você, que foram os outros que fizeram com você, que foi a humanidade inteira que não enxergou em você. Você quer fugir para outro lugar, mas não dá. Quer ter mais tempo, mas precisa subir, sobe a cabeça do 30º andar. Mas aquela criança tá correndo descalço no farol, colocando saquinho com balinha no retrovisor, e você olha para aquilo e fica meio chateado. Meio puto. Mas sempre meio, nunca muito longe da superfície, né? Meio humano, meio verme, meio inteiro de quase nada, não. Inteiro mesmo só quando você for feliz de fato, né? Quando você realizar aquele sonho de fato, mostrar pra todo mundo que você tem razão, que você tem valor, que você merece, você merece, né? Quando você pagar a última prestação, e ficar com aquela pessoa, e mudar de cidade, até seus poros estarem todos saciados dessa fome voraz que te consome. Quando você estiver entupido, com 1000 bundas e caralhos de buceta sentados na sua cara desbocando, né? Com 1000 luzes de todas as cores te cegando, enquanto você dança loucamente de olhos fechados em câmera lenta, rodopiando uma roupa esvoaçante, cavalgando pelo campo, numa noite estrelada de lua cheia, com lobos uivando, infinito estendido em tapete vermelho na sua frente, você, inebriado, levitando em direção ao cosmos. Vai ser a sensação mais maravilhosa da sua vida. Esse dia nunca vai chegar. Mas aí quando você dorme, você sonha que voa, ama ou trepa. Não, enquanto o sonho ainda acorda no meio da noite do supetão e ainda fracassa tentando recuperar o sonho. Controlar o sonho. E quem não sonha? Você tem coragem de matar uma pessoa, mas não veste o que quer, não dança do jeito que quer, não come o que quer, não come. Você tem problema, obrigação, contratempo e a merda dessa narrativa babaca que te venderam já na pré-escola e você comprou pra fugir desse inferno. O trabalho edifica, Deus ajuda quem cedo madruga, mas aquela criancinha ainda tá correndo descalça no farol, tentando te fazer ler aquele salmo preso naquele saquinho com uma balinha a R$1, e ela nem sabe o que é um salmo, e aquilo não vai considerado trabalho, e ela vive na rua e não vai chegar à idade adulta. Enquanto metade do Brasil pula carnaval, a outra metade morre de tiro, fome ou na fila. Aceita que nada te pertence, que nada foi feito por você, nem pra você, que tudo que existe vai perecer. E você só é um meio para algum psicopata, bem escroto, bem fodão, bem dono de tudo, encher a pança de camarão em alguma ilha e nunca ter que tirar os olhos. E ainda vai colocar um comparsa no poder para continuar mandando a porra toda. Você nunca vai chegar lá. Você delegou ao Estado as suas responsabilidades sociais, enfim, cheio de direitos e livre de deveres, resolveu abrir uma conta numa realidade paralela e tóxica para salvar o mínimo da autoestima que te resta. Você se transformou num mulher cafona, num bichinho virtual chato. Um tamagotchi, talvez no desejo masturbatório de um robô no fim do mundo. Parabéns. Na verdade, eu digo o que digo e faço o que faço porque eu sinto um amor imenso dentro de mim.
Balenciaga. Mais uma miragem. Mais uma catástrofe. As ondas vêm, a maré sobe. As ondas vêm, a maré sobe, sobe e vai continuar a subir. Enquanto isso, estarei aqui, observando a gradual degradação do lixo, do seu lixo, ocioso e supérfluo, embebida em piche a uma temperatura de 50 graus. Estou surfando. Retrocedido ao meu estado de natureza, assistindo às barbatanas fluorescentes das baleias neste fim de mundo. Estou boiando, leve como polietileno mais puro na imensidão do infinito. Estou à deriva, vendo uma sereia chorumosa entoando cantigas de escárnio e maldizinho. Um desbunde. Eu não culpo vocês. Eu não culpo ninguém. A verdade é que eu dei à luz a primeira barata. Eu sou família demais. Puxei a mamãe, não caio em armadilhas e distribuo banana com os animais. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar e vai comer uma minhoca no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar e vai comer uma minhoca no pomar. Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tipo de carne de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pericar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Comprei alpiste para ver se ele comia. Comprei um gato espantalho, mal só pomos, ele achou que fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico. Dulcina de Moraes, uma das maiores artistas do nosso país, criou a Fundação Nacional do Teatro e foi a grande responsável pela regulamentação da nossa profissão. Graças a ela, hoje todo mundo tem o seu DRT. Ruth de Souza, com quase 80 anos de carreira, foi a primeira mulher negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, junto do Teatro Experimental do Negro. Henriette Morinot, conhecida como a Madame do Teatro Brasileiro, apesar de estrangeira, criou a Companhia dos Artistas Unidos e foi condecorada 2 vezes pelo governo federal. Cláudia Celeste. Cláudia Celeste, uma das drag queens mais famosas do Rio de Janeiro, foi a primeira travesti a atuar numa telenovela. Alda Garrido. Um dos nomes mais conhecidos do teatro de revista, foi eleita a rainha das atrizes. E o prêmio de melhor atriz vai para... Ah, não. Pra mim? Obrigado, que honra. Eu queria agradecer a Petrolífera. Caravelas ao longe.
Cassandra, você preferia estar presa ao solo, mas produzir o seu próprio alimento, ou se locomover, mas ter que buscar alimento? Isso não é importante. Como não? De onde que vem a sua comida? Eu sei lá. E a sua carniça? Eu também não sei. E você? Preferia morrer hoje ou amanhã? Já tá com fome, é? Eu já estive morta. Inúmeras vezes. É sempre inesquecível. Eu fui lambida pela serpente e agora eu tô aqui. Nesse esgoto do tamanho do oceano. Eu tava tão cansada de bolar a contrapartida social pro PROAC. Eu tava tão cansada que eu fugi. Saí correndo desesperada, mundo afora, me guiando apenas pelo Cruzeiro do Sul. Fiz amizade com um lobo-guará. Criei chupa-cabras. Fui trambiqueira, cangaceira, rezadeira, campideira, parteira, alcoviteira, marechuteira e desisti. O resto do meu amor próprio me guiou até o penhasco. Eu observei o vazio imenso diante de mim. E ao som do badalar de um sino gigantesco, eu caí de cabeça na morte. E foi uma grandíssima morte. Eu desatei todos os meus sentidos para ser revirada pela sensação de devoramento do desconhecido. Foi sufocante como um parto. Eu deixei tudo que eu conheci para trás. Abandonei todos os meus medos e aflições para sempre. Eu provei gota a gota a textura amanteigada do lamaçal do Hades e me esbaldei de rir da minha tolice de humana, do sofrimento insignificante desse mundo. Eu cheguei derrapando no pós-vida para dar de cara com meu reflexo no centro da terra e encarar o que há de mais verdadeiro em mim. O invisível. Fui obrigado a ver que havia sido tudo ilusão e delírio. Fui catapultada para o início dos tempos em forma de partícula e amalgamada à pasta do manto terrestre. Passei milênios a fio me fundindo, me contorcendo, me contraindo, me condensando, buscando um espaço que comportasse o respiro de matéria da qual sou feita. Numa incandescência que derreteu o núcleo mais sólido da minha alma, aquele que antes havia me feito nascer aqui, a 872 mil quilômetros por hora no meio da escuridão. Eu, em algum momento, me liquefiz. Fui tragada pela câmara magmática e sugada pelas placas tectônicas e junto a outras iguais a mim, irrompi violentamente feito lava, furei a crosta terrestre, o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, e aqui me solidifiquei. Quem escreve essas coisas, não é? Smooth operator, smooth O fogo devastou o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a mais antiga instituição científica do Brasil.
O museu figurava até então como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Nos últimos 15 anos, incêndios de grandes proporções devastaram os edifícios e acervos de algumas das instituições culturais e científicas mais importantes do país, como a Cinemateca Brasileira, o Museu da Língua Portuguesa, o Liceu de Artes e Ofícios, o Memorial da América Latina, o Instituto Butantan e o Teatro Cultura Artística. Com os cortes de verbas do governo federal, o Museu Nacional apresentava sinais de má conservação, como paredes descascadas e fios elétricos expostos. Os 3 andares do edifício foram devastados pelo fogo e o teto desabou. Cerca de 90% do acervo do museu foi destruído. O acervo de etnologia contava com milhares de artefatos indígenas, africanos e afro-brasileiros. Toda a coleção da Imperatriz Teresa Cristina, os afrescos de Pompeia, o trono do rei do Daomé, assim como o maior acervo de línguas indígenas da América Latina, foram perdidos. Entre os itens destruídos pelo fogo estava o fóssil humano mais antigo da América do Sul, uma mulher a quem os arqueólogos deram o nome de Luzia. O Museu Nacional havia acabado de completar 200 anos de história e abrigava um acervo com mais de 20 milhões de itens. E agora, continuando com a nossa programação normal, na sua Rádio Nacional, eu sou Micaela Bacuninha e esse é mais um Vapor de Virilha. Você também acha interessante a ideia de introduzirem os macacos bonobos ao gênero humano? Sabia que os bonobos são os únicos macacos que não matam? Eles não são agressivos com estranhos, aliás, é comprovado que eles ajudam estranhos a conseguirem o que querem. Fora que são animais extremamente criativos sexualmente. Eles usam sexo pra tudo. Bacana, não é? Quando descobrem um local com grande quantidade de alimentos, comemoram transando. Os únicos que não transam são as mães com os filhos, mas de resto tá liberado. O sexo também é usado como ferramenta para resolver conflitos dentro do grupo. Sabe como 2 machos fazem para se curar depois de uma desavença? Eles esfregam um saquinho de um no saquinho do outro. Ai, que gracinha, não é? Eles são abertamente bissexuais, principalmente as fêmeas. Cerca de 60% das relações sexuais dos bonobos ocorrem entre fêmeas. Eles vivem em sociedades matriarcais, uma raridade entre macacos, e é muito incomum que os machos sejam violentos com as fêmeas. Eles até possuem um macho alfa decorativo, mas quem manda mesmo são as fêmeas. Elas possuem um método próprio de estabelecer parâmetros democráticos ao deliberarem sobre questões como habitação, alimentação e reprodução. As sociedades bonobianas desconhecem a dominação de outros grupos de macacos ou seres, desconhecem a dominação até mesmo entre eles, desconhecem conceitos como possessão, dependência, imperialismo, não há biopolítica, não há ecocídio. Eles apenas se fodem, literalmente. Eu, você, a gente, se fode, se fode. Fazia tempo que eu não via tanta gente. A última pessoa que eu vi foi um pastor que queria me convencer a pintar copo de requeijão para ajudar na renda. Eu fui amaldiçoada pelo sol e agora estou aqui, onde o único que me acha sã é esse urubu pianista. Que céu azul faz aqui? Que céu azul faz aqui? Azul. Tem azul? Não tem azul. Quando eu cheguei aqui não tinha nada disso. Era um vazio sem igual. Esse lixo foi chegando aos poucos e sempre me empurrou um pouco mais pro lado. De início me incomodou. Eu cheguei até a pedir pro motorista de caminhão para jogar em outro canto, mas parece que aqui é a única parte de litoral que é desinteressante e isolada o suficiente. Só assim para abrigar tanta coisa que ninguém quer mais.
Eu sou forçada a engolir tudo que vocês descartam e acham que vai ter algum fim. Isso aqui não é fim. É só o início de uma outra viagem. É um não espaço, é uma lacuna temporal, um hiato pós-verídico. É a ineficácia humana, né? Par excellence. Mas eu confesso que a minha curiosidade aqui é atiçada a todo instante, o que me faz muito bem, me torna uma grande generalista. Tá tudo bem aí? Esse espaço não tem muro, janela nem porta, de modo que tudo que vocês doam entra sem impedimento algum. Muito do que vocês mandam requer eletricidade. Um Game Boy aqui é só uma brincadeira de mau gosto inútil. Qualquer dia, eu vou desligar o interruptor do espaço e vamos ser apenas uma bola escura viajando no nada. Também inútil. Isso aqui é o resultado de um pensamento alienígena que caiu na Terra e achou que tinha que resolver alguma coisa. Uma visão de mundo muito complexa. Mas eu não sou nada complexo, eu sou simples e caquética. E dizem que beijo bem. Verdade seja dita, eu tô feliz de ver os rostinhos de vocês. Ai, eu gosto daqui. Pô, isso aqui é um respiro. É um sonho de aposentadoria. O sol nasce e se põe quase sempre na mesma hora. Dá pra se ter uma agenda e só perde a hora quem quer. Tem comida, se você souber procurar. E tempo. E silêncio. E acaso? Ei, Tiradentes, véi. Eu fiquei aqui porque foi onde eu me senti acolhida. Reduzida serenamente ao que eu sou, a um estado mínimo, um estado de bem-estar. Onde eu me sinto livre na periferia final do capitalismo, na borda da galáxia, sem forma nem mapa, sem cuidado nem beleza, sem aura, de absolutamente nada. E me sinto vitoriosa por ter chegado ilesa à ponta da espiral de exploração humana, onde curiosamente humanos ainda são vistos. Eu sou a última sobrevivente. Aqui estão meus verdadeiros amigos. Só nesse metro quadrado tem mais biodiversidade do que na Inglaterra inteira. Eu observo a transformação do mundo. A ação de seres minúsculos no tamanho, mas gigantes em alma, que sem nenhum tipo de recompensa passam existências inteiras, decompondo aquilo que foi usado e gasto e arrebentado sem nem saberem ao certo o que de fato é, nem para o que de fato serve. Para eles pouco importa. Não há mais mão de obra fungo, monera ou protista capaz de dar conta de tanta oferta. Mesmo assim, esse exército colorido faz o possível para digerir cada vez e mais e mais. Gerações e gerações colaborando para decompor essa simples matéria de isoporzinho, não é? Lidando sem sucesso com apenas um teclado de computador ou com uma decoração de festa infantil com a cara do Cebolinha. É a vida, estranhamente priorizando o inexplorado. Eu confio na bondade cega dos micróbios.
Micróbios não têm personalidade, micróbios não pensam num sonho, micróbios só sabem consumir. E consumindo fazem o bem. Partilham saberes. Que assim seja. Se eu fosse micróbio, eu exigiria uma renda mínima universal. Se combinar direitinho, todo mundo janta. E feliz. É só mudar de ecossistema. Pinguim desgarrado ao longe. O que é aquilo? Tio. Que isso? Que isso? Meu Deus. É um barquinho. É um barquinho. É um barquinho. Tem Paulo. É uma mensagem. Gente, é uma mensagem. Uma mensagem. É uma carta. Eugênio, escuta. Querido Papai Noel. Eu morro. Acordei hoje às 6 horas da manhã, tomado por uma sensação de total deslumbramento. Não sei se devia te contar, mas esse é o maior ato de coragem que tomei na vida. Desde o último Natal, percebo que venho negando os meus sentimentos e mentindo para mim mesmo para não encarar o que já sei há muito tempo. Não vou mais negar. Papai Noel, eu te amo. Linda. Até hoje fico encabulado de pedir para me sentar no seu colo no shopping. Fico encantado toda vez que presencio o seu jeito atrapalhado de aparecer. Eu te amo. Fico te imaginando na alvorada escandinava. Queria abrir a porta do seu palácio, dar bom dia aos duendes e me deparar com você, todo ursão, de roupa vermelha e pernas bem abertas na sua poltrona, ajoelhar e colocar essa sua rola pesada na boca. Te ouvir fazer aqueles sons guturais tão seus, sem acreditar que sou eu quem faz a sua cara se contorcer. Quero ver estrelas na aurora boreal ao sentir o seu braço, que é quase uma perna, me rasgando inteiro, fazendo das minhas tripas coração. Eu sou o pior. Eu sou o pior projeto de macho alfa e quero continuar sendo o pior. Eu sou a constrição cerebral em sua forma mais aguda, o chupro-mor, o tiozão da ceia que ampara os inseguros, fracos, porcos, idiotas, desumanizados, corruptos, burros, fetichistas, recrutas, colonizados, hipnotizados, esterilizados, velhos da Havan. Sou apertado como a bacia e enxuto como a melancia. Que pelo menos eu use os meus dotes e o meu total desprezo por tudo para que mais um otário possa sentir um sopro de vida. Forte abraço, Jair. Tá dando pra seguir? Para de falar comigo sobre o mar quando a gente está na montanha. Essa é uma paisagem diferente. E ela nos une como irmãos macabros de um fracasso macabro de todo um sistema social. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar em mim. Eu estou dizendo que eles precisam continuar mudando o próprio discurso para não encarar a verdade. E o que é a verdade, Pasolini? Desculpa ter usado essa palavra. Eu quis dizer evidência. Me deixa com as coisas em ordem, de novo. Primeira tragédia. Uma mesma educação, obrigatória e equivocada, que joga todo mundo para a competição para ter tudo a todo custo. Nessa arena, um exército estranho se forma, de modo que uns ficam com os canhões e outros ficam só com uma barra de metal. O que acontece é que o grupo se divide e uns decidem lutar junto com os mais fracos. Mas eu acho que, de certo modo, todos são fracos.
porque todos são vítimas. E todos são culpados, porque estão todos prontos para o massacre se puderem conseguir alguma coisa no fim do massacre. A educação que a gente recebe se resume nessas palavras: ter, possuir, destruir. Procópio, o que você está achando desse século? Piano. Não tem piano. O que eu tô achando desse século? Eu tô achando bacana. E você? Eu tô adorando também. E o que você tá achando daqui? Tô gostando muito. Tem muita variedade, não é? Fora que é um ambiente extremamente democrático. Nada mais democrático que o odor e a radiação. Cavalo de madeira ao longe. Procópio, você não tem vontade de achar uma pessoa, não? De se casar? Lá vem você de novo com essa história. O quê? Eu não posso querer ver meu amigo feliz, não? Que saco, caçamba! Você sabe muito bem que de todos os direitos que estenderam aos urubus, eu detesto de se casar. Que saco! Querem controlar nossa população. Quem disse que eu quero casar? Eu sou inimputável. Eu sou um pássaro, meu Deus! Entendeu? Quer dizer, agora, por exemplo, que eu preciso me casar, a minha mãe, que nunca me conheceu, quer me conhecer. E agora ela quer netos, entendeu? E agora eu vou ter que o quê? Criar meus netos no ninho, como nenhum dos meus antepassados fez. Que droga, entendeu? Eu não sei criar neto, eu não sei criar filho, eu não sei criar nada, entendeu? Eu quero praticar necrofagia sem dar satisfação. É isso que eu quero. Mas, eu tô puto. Eu tô tão puto. Olha, não entenda mal, tá bom? Se alguém quiser casar, ou urubu aí, casa, dá festinha, compra vestido, eu não me importo, entendeu? Eu até gosto. Agora, a luta pela liberdade é uma luta pela liberdade. Não pra entrar na maior gaiola que existe. Tá? Se eu casar agora, eu vou acabar minha vida pagando IPTU de árvore. Tá? Se tiver alguma, né? Se é que só vai jogar uma árvore. Eu tô puto. Ó, caçamba, eu tô puto. Aliás, tô puto, sabe com o quê? As árvores estão sendo queimadas e eu aqui. Quer dizer, eu conheço todas as árvores. Você conhece as árvores? Você conhece as árvores, ô Eugênia? Você sabe diferenciar um jacarandá de uma sequoia? Não sabe. Inútil. Educação inútil. Você sabe diferenciar uma surucucu de uma jararaca? Não sabe. E uma sussuarana de uma jogatirica. Você sabe a diferença? Não tem diferença. Insuportável. Insuportável. Eu tô puto. Me desculpa, tá? Desculpa essa intermission no meio da sua peça. Mas assim, é porque é complicado, né? Ser urubu no Brasil. É isso. Relaxa, querido. Tá tudo certo. Que bom. Procópio, sabia que hoje é 31 de dezembro? Jura? Não é Natal? Não. O correio que tá sempre atrasado mesmo. Já é 2025 na Austrália. Feliz Ano Novo, Procópio. Feliz Ano Novo, caçamba. A ausência pura e total do Estado.
capita, no Maranhão o babaçu abunda. Porque recordar é viver. A democracia brasileira nunca havia sido tão inclusiva. A diversidade de idiotas no comando aumentou imensamente nos últimos 10 anos. Gangrenados mentais do mais altíssimo nível. O quarto deputado federal mais votado de São Paulo foi pego vendendo madeira ilegal da Amazônia. O terceiro mais votado defende que o Estado empreste armas de fogo a cidadãos cujas armas particulares forem apreendidas. A segunda mais votada contratou um hacker para invadir os sistemas eletrônicos do judiciário. O segundo mais votado do Rio de Janeiro foi responsável por 500 mil de mortos por Covid. A senadora mais votada do Distrito Federal liderou um movimento nacional para impedir que uma vítima de estupro de 10 anos de idade fizesse um aborto. Um grupo até chegou aí ao hospital para gritar: assassina! Uma salva de palmas para essa equipe mais que especial. Gratidão. Em sua homenagem, neste ano bicentenário da primeira Constituição do Brasil, o artista megalomaníaco Crystal iria embrulhar o Palácio do Congresso Nacional com 200 mil toneladas de bosta de vaca. Mas Crystal morreu. Por nós. No que diz respeito ao teatro, com o desmonte conduzido pelos répteis armados, o teatro está finalmente recuperando seu esplendor original. O teatro está finalmente pobre, doente e morto. Marco zero. O teatro nunca havia estado tão próximo da realidade brasileira. Esse não é o mérito apenas seu, espectador ou espectadora. Este é o mérito de muitos há séculos. Que projeto! Estamos cada vez mais próximos do núcleo, do âmago, da verdade libertadora dos povos. O teatro está morto. Viva o teatro! Em breve, há 107 mil pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo vão entrar em peso nessa sala. E eu, atriz masoquista, atada eternamente a este recinto em putrefação, vou doar as minhas vísceras a uma plateia menos educada e finalmente cumprir o que se espera de nós artistas há 100 anos. Antropofagia real. Vou justificar a minha existência neste país sendo o alimento negado a quem vive na rua. Vou me oferecer de peito aberto em sacrifício e assim persistir em minha missão obstinada rumo à libertação do mundo. Luz! Mais luz! O beijo derradeiro nos lábios da lua. Lembrem-se de mim quando derem o último suspiro. Eu prometo. Vocês vão reconhecê-lo. É sempre inesquecível. Depois que eu, Cassandra Becker, me entregar aos moradores das ruas da cidade, meu corpo e sangue, transubstanciados em pão e vinho, vão dar a eles todo o alimento que precisam. Vou nutri-los com o mel da colmeia mais doce e ungir os seus fígados com a seiva grossa das árvores da Amazônia. A mesma força da natureza que faz aves migrarem em forma de V e aranhas tecerem fios de seda flutuantes mais resistentes que o aço, vai fazer com que todas essas pessoas fechem os olhos simultaneamente. Vão sentir os pés plantados no chão e a cabeça fincada na coluna. A partir daí,
vão expandir o olhar e observar. Nesse instante, tem início um estranho movimento giratório do ar que age pontualmente sobre a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde está localizado o Museu Nacional. Uma rajada de vento chacoalha as árvores, uma coruja eriça a plumagem, formigas cessam os trabalhos inesperadamente. Eis que se levanta do pó o crânio carbonizado da primeira sul-americana, uma mulher a quem os cientistas deram o nome de Luzia. Em seguida, ergue-se o busto queimado de Antino, o belo amante do imperador romano Adriano, que vai até Luzia e assenta no trono destruído de Penglá, o sétimo rei do reino africano do Daomé. A ventania abre o sarcófago esfacelado da sacerdotisa egípcia Shah Amon-Ensu, que vai até Luzia e a presenteia com sua túnica branca e a capa de pele de leopardo. Acompanhadas por todos os seres visíveis e invisíveis que habitam o parque. Por fim, levantam-se todas as nações indígenas extintas do Brasil, e uma a uma vão até Luzia. Ele entregam os artefatos de suas culturas que desapareceram no grande incêndio, enquanto entoam cantos em suas línguas originais, cujos últimos registros estão já para sempre perdidos. Centenas de povos cantam ao mesmo tempo. Ao final dessa cerimônia de coroação da primeira sul-americana, a sacerdotisa egípcia invoca o deus Sol, Amon-Ra, criador da vida, que rapidamente atende ao seu chamado. O deus Sol começa a derreter com os dedos uma porção do ferro maciço localizado no centro da Terra. Em seguida, ele abre uma fissura linear no solo e começa a puxar essa pasta em direção à superfície. O ferro fundido corre tão rápido que ele sofre uma metamorfose na sua natureza e se transforma numa corrente elétrica espessa que mais parece um rio de luz que começa a preencher todos os espaços permeáveis do solo. O Deus Sol puxa esse rio até que abre uma cratera vulcânica debaixo do mercado municipal em São Paulo. O rio de luz entra em erupção, deságua e ilumina o Tamanduateí, encontra desenfreado todos os rios subterrâneos da cidade, penetra as trincas e rachaduras do subsolo e brota silenciosamente na via. Feito uma trepadeira iluminada, ele se engalfinha pelo concreto armado do viaduto e explode, feito geyser, sobre o minhocão. Uma cachoeira de brilho extraordinário transborda pelo elevado e começa a escoar pelo centro. Cria uma bifurcação na altura da Funarte e outra no largo da Santa Cecília, passa por República, Princesa Isabel, Ipiranga e faz uma junção na Tiradentes. Um anel luminoso, com quilômetros de diâmetro, arma um campo magnético que começa a se espalhar para os bairros mais periféricos da cidade. Esse campo magnético gera esferas cada vez maiores, que se conectam às periferias das cidades vizinhas, que por sua vez se ligam a outros estados e regiões. Anéis gigantescos formam fractais de ouro por todo o território nacional. Visíveis da Lua interligam Paraisópolis, Heliópolis, Rocinha, Casa Amarela, Sol Nascente, todas as 6.325 favelas, comunidades, loteamentos irregulares, invasões, grotas, baixadas, ressacas, palafitas, o sertão nordestino, o Agreste, o Vale do Jequitinhonha, Baixo Araguaia, Marajó, Baixo Parnaíba, Bico do Papagaio, Velho Chico, Zona da Mata, Contestado, Vale do Ribeira, Baixo Amazonas, todas as incríveis 60 milhões de pessoas no nosso país que sobrevivem na linha da pobreza ou abaixo dela, na mais profunda miséria, sem água, luz ou saneamento. 60 milhões. Um campo magnético ligado ao centro da Terra pelo Deus Sol age sobre quase 1/3 da população do Brasil. Milhares de fios tecem continuamente um tapete de sisal dourado que atravessa todos os estados, regiões e ecossistemas. Atadas umas às outras por esses fios eletromagnéticos, todas essas milhares de pessoas começam a sentir um estranho tremor a partir dos pés, até que expulsam o líquido amniótico preso nos pulmões.
depois da primeira inspiração coletiva, ecoa uma vibração contínua e sutil, até então imperceptível ao ouvido humano. Oscilando em segredo desde o princípio dos tempos, ela é a pura expressão de um silêncio velado que agora se encontra amplificado na atmosfera. Ninguém entende o que se passa, mas ao mesmo tempo todo mundo entende tudo. Ainda sentada no trono africano, Luzia observa atentamente o horizonte até que vê surgir o lago do parque à sua frente. Ela sente de repente um soco forte vindo de dentro da barriga que faz ela se levantar. Com muita calma, ela inicia um trajeto em direção ao lago e é acompanhada por todos os seres que a rodeiam no parque. O Deus Sol também a segue e com esse movimento faz-se mexer em todas as milhares de pessoas ligadas a ele pelos fios de luz. De norte a sul do país, tem início agora uma jornada persistente em direção a essa parte da costa. Esse resto de mundo. Ela leva dias e ninguém desiste no caminho. Uma marcha que dispensa imagem, líder ou estrela guia, nela não há reza, nem mantra, nem palavra de ordem. Tudo que existe é o entendimento mútuo. Os primeiros que chegam esperam e contemplam a vastidão do horizonte. Em questão de dias, 60 milhões de miseráveis ocupam a mesma parte da costa. São crianças, adultos e idosos do campo e das cidades. Luzia contempla o lago à sua frente. Retira a túnica branca e a capa de pele de leopardo e mergulha. Um tranco joga todo mundo da costa para frente. Sem nenhuma hesitação, começam a correr desesperadamente em direção ao mar. Atravessam o raso e já enfrentam a arrebentação. Quem pode mais rápido avança, abre espaço e todo mundo vai cabendo. Uma multidão imperturbável, inalcançável em seus propósitos. Deixam a água agir e revelar o desconhecido. Eles persistem sem medo, até quando não dá mais pé. Até os olhos de quem assiste de longe não conseguirem mais alcançar. Ultrapassam a linha circular do horizonte. E, iluminados pela lua, formam juntos a mais deslumbrante constelação. Daqui eu já não vejo mais ninguém. Se for. Tempestade de 2 anos cai sobre esse lixão e tudo é tragado pelas ondas. Os seres aquáticos rompem as correntes submarinas e travam uma guerra sem precedentes contra os restos de detritos humanos. Ocorre a decomposição total da sua lembrança, da sua casa, da sua imagem, da sua existência. A aniquilação final de uma espécie, o fim de uma era. Baratas, mais uma vez, herdam a terra. As criaturas do lixo sofrem a metamorfose última e se convertem em superbactérias resistentes a tudo. Colonizam cada pedaço do planeta, mudam sua inclinação axial, rearranjam a posição de continentes e oceanos. Uma energia de massa equivalente a 1 trilhão de toneladas vindo direto do útero do planeta, racha a parte mais central do círculo polar antártico e abre uma cratera monstruosa. A expulsão massiva de fumaça cobre em questão de horas todo o hemisfério sul. Uma raiz de cor verde esmeralda do tamanho da lua força sua saída e arrebenta ainda mais a crosta terrestre. Tem início o processo de germinação da semente.